Olá pessoal, bem-vindos. Essa é uma sequência de exercícios de movimento e repouso. Espero que vocês tenham assistido às aulas para entender melhor o que nós vamos falar aqui. Valeu? Nós vimos lá que repouso, um corpo está em repouso quando a sua posição não está mudando em relação ao tempo, quando se estabelece um certo referencial. Tá bom? Nós discutimos isso durante a aula e isso vai aparecer aqui nos exercícios. Posição. Nós vimos no caso de um movimento sobre uma linha. No caso de uma linha, a posição é dada pela distância até um ponto chamado marco zero. E quando é que um corpo está em movimento? Ele está em movimento quando a sua posição muda com o tempo em relação àquele referencial. Então, o corpo pode estar em movimento ou em repouso ao mesmo tempo, dependendo do referencial que se adota. Então, o corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro. Tudo isso foi discutido durante a aula e nós vamos usar tudo isso aqui nos exercícios. Vejam, por exemplo, esse trem. Ele está em movimento? Como a gente disse, depende do referencial. Para quem está aqui na plataforma parado, por exemplo, como esse indivíduo aqui, ó, não é? Esse indivíduo aqui está parado na plataforma, para ele sim, o trem está em movimento. Porque em relação a essa pessoa, a posição do trem dos trens, são dois, né? Elas estão se alterando em relação ao tempo, tá certo? É isso que é movimento. Já para quem está dentro do trem ou de um ônibus, é claro que o trem ou ônibus não está em movimento. Veja que essa família percebe a paisagem em movimento lá fora, mas para eles, o ônibus ou trem não está em movimento, porque para eles o trem não muda de posição em relação ao tempo. Para alguém lá fora, vai dizer, não, esse trem, esse ônibus está em movimento. Mas para quem está aqui fora, está aqui dentro, isso não está acontecendo. Ao contrário, essas pessoas aqui dentro, se olha alguém lá fora, vão dizer, aquela pessoa está em movimento em relação a nós. Ainda que aquela pessoa esteja sentada num banco, ela estaria sim em movimento em relação a essas pessoas aqui de dentro. A gente precisa se acostumar a isso. Pense assim, nós estamos dentro de um carro em movimento nesse bosque. É correto dizer que o bosque está em movimento em relação a nós dentro do carro? É correto. O bosque está indo para trás, ele está em movimento. Se nós estamos dentro do carro, para nós o carro está em repouso, mas o bosque está indo para trás. O bosque está indo em movimento, por mais estranho que isso possa parecer. Já que o movimento é relativo, né? O bosque está mudando de posição em relação a nós. Qualquer ponto do bosque está indo para trás em relação a nós que estamos dentro do carro. A mesma coisa acontece com o referencial desse cavalo, né? Ele está vendo a cidade indo para trás, algo parecido com nós dentro do carro no bosque. O cavalo está vendo a cidade indo para trás. Em relação a ele, é a cidade que se move para trás. Para as pessoas da calçada, como essas que veem o cavalo correndo, né? Espantadas como esse indivíduo aqui, para essas pessoas é o cavalo que está em movimento. Para o referencial cavalo, para o cavalo, são elas que estão em movimento, indo para trás. Um outro exemplo, você está sentado num banco de praça, lá na terra, bom? Lá na sua cidade, sentado numa praça, lendo um livro, ou olhando o celular. Você estaria em repouso nesse momento? Bom, eu tenho a impressão que já ficou claro que isso depende do referencial, né? Imagine um astronauta aqui na Lua, olhando para a Terra. E se fosse possível ver você, ele te veria em repouso? Não, porque a Terra gira, né? Tá certo? A Terra tem um movimento, por exemplo, de rotação, e da Lua é possível ver isso. Então, um astronauta aqui na Lua veria você em movimento, girando junto com a Terra, certo? Então, você estaria parado em relação a algum referencial, por exemplo, a árvore do seu lado na praça, mas não estaria em repouso para um astronauta na Lua. Mais um exemplo, para a gente largar um pouco esse preconceito. Quem é que está em movimento aqui? Depende do referencial. Para quem está no carro, o carro está em repouso. Para quem está lá fora, parado ou não, é o carro que está em movimento. Para o motorista desse carro que olha pelo espelho retrovisor, o mundo está indo para trás. Tá? A paisagem está em movimento, indo para trás. Vejam que é possível observar bem isso
pela imagem do espelho, tá certo? A paisagem está indo para trás, está em movimento, indo para trás. E aqui é só um vídeo ilustrativo, já que a gente está falando em movimento, veja que loucura esse movimento acelerado, quanta gente se movendo na praia, água se movendo, movimento em todas as direções, com velocidades diferentes, né? Que loucura que é. E aqui a gente teria situações mais variadas, né? Quem está em repouso em relação a quem? Quem está em movimento em relação a quem? Porque é isso que a gente encontra no dia a dia. Todas essas situações, essa loucura que a gente vê aqui. E como último exemplo, eu deixo para vocês uma gravação que eu fiz usando um telescópio do movimento da Lua. É um movimento ampliado, eu ampliei bem a Lua, e esse é o movimento real dela. A luneta está em repouso em relação a nós, a câmera fotográfica está em repouso em relação a nós, em relação à Terra, mas a Lua se move em relação a nós, a Terra. E o que a gente está observando é exatamente isso, é o movimento dela em relação à Terra, movimento real. Pessoal, e para encerrar essa sequência, eu gostaria de pedir mais uma vez a sua ajuda, e você pode nos ajudar de vários modos. Curta os nossos vídeos, claro, se você gosta deles, né? Não precisa ser nada artificial, não. Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, indique esses vídeos, essas aulas para os seus colegas, aos seus professores, não é? E, se possível, nos dê alguma ajuda financeira. Eu me refiro aí ao valor de um café e um chocolate, porque os nossos gastos são muito grandes com edição, com gravação, com divulgação, e a nossa proposta é gravar todo o conteúdo do ensino médio, que é uma imensidão, tá certo? Então, se for possível, está aí o nosso Pix, a gente gostaria muito do seu apoio financeiro, de qualquer valor. Eu lembro sempre, né, de coração, isso não é obrigatório, se você não pode, não tem problema nenhum, você será sempre bem-vindo. Continue nos assistindo, tirando dúvidas, deixando seus comentários, e tá tudo bem, tá tudo em paz. Um grande abraço e até as próximas aulas.